Bom, nós começamos hoje o programa Questões de Fé. No programa de hoje nós vamos continuar a exortação apostólica do Papa sobre o amor na família. E nós cumprimentamos todos que estão nos vendo e também os que vão nos ouvir, estão nos ouvindo domingo pela Rádio América a partir das 9 horas da manhã. Hoje nós teremos, a partir do segundo bloco, a música vai ser feita pela Orquestra de Flautas e Violinos da Escola de Música do Colégio São Francisco de Assis. Vocês vão apreciar muito a apresentação dos meninos e das meninas. Nós teremos no final do programa o sorteio de 2 kits para aqueles que participarem hoje. Uma Bíblia, a exortação apostólica do Papa Francisco Amoris Laetitia, a edição de maio da revista Família Cristã e mais um CD. E tudo isto é cortesia das livrarias das Paulinas. O Jader virá no 5º bloco para ler as suas participações. Os ouvintes da Rádio América, no domingo, podem ligar para 3469-2505. Podem ligar no domingo e também durante a semana e falar com a produção para participarem do programa no próximo sábado. E para aqueles que estão me vendo agora pela TV, o telefone é 3209-0120, código de área de Belo Horizonte 31. Podem participar pelo facebook.com/questões_de-fé sem acento. Pelo WhatsApp 996428473, falando novamente o número do telefone para o WhatsApp, 996428473, deve estar aí no seu monitor. E o e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Vamos falar nesse De Olho na Realidade sobre a arte, sobre a expressão artística, exatamente para que nós tenhamos um pouco de consciência e capacidade de julgamento para aquilo que se diz ou aquilo que é hoje o que nós chamamos de arte. Primeiramente, o que é arte? A arte é uma representação criativa da realidade. O ser humano representa a realidade, mas não como ela é exatamente, mas de forma criativa. A representação da realidade pode ser também representação dos sentimentos, a representação da alegria, da tristeza, enfim, do amor e tantas outras formas de representação. E na arte nós temos 3 elementos. Nós temos o artista, que é o produtor, nós temos a obra, e na obra, em algumas formas de arte, a obra que o produtor fez, ela é executada, como por exemplo na música, como em outras, no cinema, enfim, ela precisa ser executada, precisa ser interpretada. E o receptor são as pessoas que vão ver, ouvir a produção artística. Nós temos também vários tipos de arte que eu estou aqui elencando de alguma forma. Nós temos, por exemplo, a arte pura. A arte pura é, por exemplo, a música sem letra. É só a melodia. Pega uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, então você tem aí a música pura. É claro que na 9ª sinfonia nós temos o coro, que tem letra, o hino alegria, a ode alegria. Então, mas enquanto é a música pura, a música sem letra, chamamos isso de arte pura. Nós temos as artes plásticas, são as artes que tem como você ver, no sentido de ter um conteúdo físico, como por exemplo a pintura, a escultura, a arquitetura e etc. São todas artes. A pintura
está lá o quadro, a arquitetura está lá a obra, né? o Davi de Michelangelo, por exemplo, e assim por diante. Nós temos uma arte que é fixa, um quadro, né? A escultura são artes fixas. Mas nós podemos ter também artes em movimento, como por exemplo a dança, mas também os filmes, a produção da TV, a novela, o teatro, são todas formas de arte em movimento. Depois nós podemos dizer que poderíamos classificar a arte segundo a sua gratuidade e segundo a sua utilidade. A arte mais criativa é aquela que é profundamente gratuita. É a arte pela arte. Ela não tem propriamente uma finalidade exterior à própria fruição artística. Mas nós podemos ter, e eu estou chamando, uma espécie de arte catequética. A arte catequética é quando a expressão artística, a pintura, o teatro, a dança, qualquer outra forma de arte, ela tem uma finalidade de divulgar uma ideologia, de ensinar alguma coisa. É catequética do ponto de vista religioso, é catequética do ponto de vista da política, da ideologia e assim por diante. Dependendo da violência que se faz, costuma ser uma prostituição da arte se a catequese supera a qualidade artística. Nós temos também aquilo que chamamos de arte incidental. É aquela produção artística que serve para determinado momento. Assim, por exemplo, num filme, na hora... Peguem, por exemplo, o filme de Hitchcock, lá dentro do banheiro, a faca. Aquela música, é uma música incidental. Imaginemos um filme sem música. Ele perde muito da sua expressão. Essa arte que acompanha alguma coisa, e vale também, no nosso caso, para a liturgia, existem expressões artísticas de música e canto que acompanham determinados momentos. Nós podemos ter também uma arte chamada de tradicional e uma arte vanguardista. A arte tradicional, ela segue determinados esquemas da tradição artística, da tradição clássica da arte. Essa arte tradicional, ela é muito interessante, porém é muito difícil um músico, por exemplo, clássico hoje, superar Johann Sebastian Bach, onde atingiu a perfeição da música clássica. Ou então da música romântica erudita, Beethoven. É muito difícil um compositor hoje, nesse estilo, superá-lo. E, portanto, os compositores buscam novas formas em que eles possam expressar a própria criatividade. A arte vanguardista, além de buscar novos elementos, ela costuma querer ter uma função desestabilizadora. Ou seja, ela busca, portanto, transformar o mundo em que nós vivemos, e a arte é um pouco aquele serviço, aquela utilidade que ela pode ter. Nós temos também uma arte que, de maneira geral, define o que é a arte, nós definimos assim, é a expressão da beleza. Mas hoje nós temos no mundo também uma forma de arte contraditória, que é exatamente uma arte que busca expressar os conflitos, a feiura e o horror. Alguém fala, é arte ou não é arte? Se vocês me perguntarem, eu não sei bem se é, mas dizem que é. Mas a gente tem que considerar, por exemplo, a pintura Guernica de Picasso, que expressa o horror da Guerra Espanhola, é uma forma sublime de arte, apesar de não expressar a beleza, mas expressar o terror. E, portanto, existe também esta possibilidade. Nós temos a arte, quando ela é percebida por nós, ela pode ser apreciada ou rejeitada. A arte, ela atinge os nossos 5 sentidos, dependendo das artes, né? Do tipo de arte. A visão, as artes visuais, todas elas.
A audição, as artes auditivas. Algumas formas de arte juntam as duas, audiovisual. Você pega o cinema, o teatro, você pode ter aí duas formas de arte. Você vê e também ouve a música. Você pode ter a arte envolvendo o corpo, o tato. Aqueles que forem a Inhotim, eles vão apreciar várias formas de arte em que o corpo está envolvido. Você toca. E para nós brasileiros e o povo mais simples, a arte precisa envolver esse toque, esse corpo. Nós temos também a arte que envolve o paladar e o olfato, a arte culinária. A comida é uma arte, é uma expressão artística da cultura de um povo e envolve exatamente o paladar e o olfato. Que coisa bonita a arte, né? Realmente é algo que o ser humano faz imitando o próprio Deus. E eu quero concluir, e aqui vai a síntese geral e cada um vai entender. Para quem é inteligente, um pingo é letra. A arte é uma expressão de uma pessoa, o seu mundo, os seus valores, a sua compreensão da vida, esta pessoa inserida numa determinada situação. A arte expressa isso. Quando você vê uma arte, como a gente está vendo hoje, nas redes sociais de vez em quando apresentam, uma arte que nos causa espécie, saiba, ela representa a pessoa que a produziu. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.